Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 8, bora para nossa análise diária? Galera, se inscrevam aí no canal, deixem um like e compartilhem, tá? Bora começar aqui pelo o dólar futuro. Dólar futuro, né? Tá trabalhando, no movimento de baixa, mas antes, bora dar uma olhada aqui no DXY, que ontem abriu, olha só. Anteontem ele deu um movimento forte de compra, né? Que inclusive foi isso que impulsionou o nosso câmbio a fazer esse movimento, porque o DXY é a nossa taxa externa, mais os juros. Os juros ontem ele ajudou, né? Um pouco. Hoje ele não ajudou tanto. Ajudou um pouquinho mais a bolsa do que o nosso câmbio, olha só. Fez um movimento, né, um pouquinho mais altista, tá? Mas depois, assim, durante o pregão, né, até amanhã e depois à tarde começou a devolver. E isso aqui, né, a nossa taxa externa ajudou bastante, como eu falei para vocês, né? Quando o dólar ele faz essas petax, uma assim alta, escadinha, né, que eu chamo, escadinha para cima ou para baixo, a tendência é que ele encerre na máxima, né? Perto da máxima. Foi justamente o que ele fez. E hoje, como ele estava num gap de baixa, o nosso DXY, só que ele depois, né? Ele ficou trabalhando de forma negativa, tá? Só que durante a madrugada, né? Ele começou a mostrar um tipo de reversão, né? E depois das 6 até umas 11 horas, 11h30, ele ficou fazendo movimento em alta, né? Então, isso aqui aliviou, eu acho que um pouco o nosso câmbio não cair. Se a nossa taxa externa tivesse caindo mais ainda, né? Então eu acho que o câmbio ele ia cair um pouquinho mais, né? Só que o pessoal fez hoje, defendeu o 500, né? Hoje o pessoal defendeu o 500. Olha só. Então começou, né? Gap de alta. Aqui a gente tem um POC da máxima da CME e o ajuste, tá? Então bem difícil de passar. Aqui daria uma venda se ele chegasse. Ele não conseguiu chegar, ficou aqui no BRLT, que é no 505, tá? E já veio buscar, acho que é a nossa média. Cadê a nossa média? A nossa média de ontem, acho que tá aqui, né? É exatamente essa aqui. Então já veio buscar a nossa média de ontem aqui, né? E não teve força para buscar aqui o ajuste. Ele quase chegou, ele bem que interagiu, né? Que 4 pontos ele interagiu, né? Então eu considero uma frequência que é de 4 pontos, mais ou menos, a do nosso dólar, uma interação, né? Então ele veio aqui, interagiu e procurou a nossa média, né? Essa aqui é a nossa média, tá? A média diária, que agora ela tá semanal, né? E essa aqui é a semanal, né? Opa, essa é a semanal e essa é a diária, né? E a azul, nossa, essa aqui que quase tocou hoje é a média do mês. Então o dólar ele já procurou ficar negativo, né? Também, deixa eu mostrar aqui, isso, nossos juros. Olha só, o nossos juros todo caindo. A não ser uma ponta curta, mas ela estava flat, né? Ela ficou flat, um pouquinho mais negativa, mas juro caindo dá um sentimento pro nosso câmbio que seria uma queda, né? Então foi justamente o que ele fez. Inclusive ele fez a primeira Petax futura, obviamente que eu já coloquei aqui para nós, né? Não teve tanta, elas foram negativas, né? As 3 primeiras foram negativas, mas não foi tanto espaçado, né? A gente tem diferença de pontuação de uma para outra. E o nosso spot do dia ficou 455, né? Lembrando que o nosso FRP0, que é o casado, está de 31,2 e nosso estudo sugerido nós erramos cerca de 1,5 ponto, tá? Então
Dólar aqui, né? A Petax futura final tá no 88,5, 88,5, 88,5, tá quase buscando, né? Praticamente interagiu, né? Provavelmente vai tocar. E o câmbio, eu acho que assim, a primeira compra em cima da Petax futura, tá, galera? Da primeira Petax futura para vir desafiar esse estopinho aqui, né, de mercado, seria bem interessante, tá, galera? Bem interessante mesmo. Tá comprado aqui e depois comprar mais uma vez, né? Então aqui o a nossa operação, né? Porque quem tivesse comprado aqui, se interessante seria levar até aqui, né? No 492, na Petax Futura, tá? Mas como ele veio aqui até o 500, aí aqui seria a venda, né? Tanto que o mercado assim fez, né? Olha só. Então ele vem numa, e inclusive eu falo isso aqui para vocês, o mercado ele tem que vir numa, aí ele desce. Se ele fica aqui, se ele ficar aqui e lateraliza, se ele faz uma movimentação dessa aqui, olha só, para lateralizar mais perto aqui no 900, no 495, não é interessante, porque ele quer romper, tá? Então ele tem que vir numa, né? Ele vem numa, aí na mesma que ele vem, ele volta. Aí sim, esse scalp aqui é na modalidade scalp ainda, né? Bem interessante essa venda, né? Que inclusive deu de novo uma compra na Petax Futura, tá? Embora hoje o mercado hoje ele tá um pouco mais brigado, mas deu para deu para a gente ganhar na venda e na compra, naturalmente, né? Mas em cima da Petax futura, o câmbio ele tende a ficar comprador. Se ele não busca logo o spot que está aqui embaixo, né? Olha só, tá aqui embaixo perto da nossa amplitude média diária, né? Então olha aqui, spot, primeiro spot, aí a gente tem a taxa futura, segunda e a terceira taxa futura e a nossa Petax final, que é o spot do dia, tá? Que é o nosso D0. E esses dois é o spot, que é uma apreciação, é um cálculo matemático, e essa aqui Petax futura. Olha só como o câmbio ele trabalha em cima do preço futuro. Então, quem não entende de Petax futura, de taxa externa, tu não pode estar operando esse ativo, tá? A pessoa que não entende de Petax, que essa aqui é formada por 15 dealers, né? Então essas Petax elas são muito importantes. Esse aqui é o jogo. O jogo do câmbio corre por cima dessas taxas, tá? Então, pessoal, né, fez um preço praticamente um preço médio em cima das Petax futuras, né? Deu para vendido e comprado, mas eu entendo que quando o câmbio ele faz uma Petax futura, deixa uma movimentação de alta, já na segunda ou na terceira e ele não consegue buscar o spot, né, o preço à vista, né, aqui ele pode vir e buscar o preço futuro, quer dizer que uma tendência baixa de forte, né? Só que ele não conseguiu fazer isso, né? Por mais que nossos juros tenham ajudado, mas como mostrei para vocês, né, a nossa taxa externa aqui, inclusive, deixa eu aqui, olha só, o dólar, né? Então tá um pouquinho mais flat, mas olha só, as outras moedas também estão um pouquinho mais flat, só que negativa, né? A não ser o dólar da Austrália, né? E também o franco suíço aqui, né, da Suíça, uma leve alta. Mas o nosso câmbio foi fazendo uma movimentação um pouquinho mais forte, tá? Então foi basicamente isso para o nosso câmbio, tá? E para o nosso mini índice, que foi um dia também brigado, mas um pouquinho mais para baixa, tá, galera? O que que eu entendo? Que nós tivemos inclusive uma notícia aqui, né, que foi ruim no calendário econômico, tá?
Deixa eu ver aqui. 9 horas. Isso, a gente teve vendas no varejo, né? Que foi ruim, tá? Veio ruim para o Brasil. Isso aqui já produziu esse movimento, né? Um movimento mais forte de queda. E desde aí o mini índice ele não conseguiu mais então esboçar, né? Ele ficou até um pouquinho positivo, mas depois voltou a cair. A abertura do mercado à vista brasileiro daria uma venda interessante, tá? Para mim, eu acho que teve dois momentos aqui, claro, né, de venda. Aqui a gente tem a abertura do mercado à vista, olha só. As ações, como elas estão trabalhando de forma mista, né? Trabalhando assim, olha só. Início do pregão, as primeiras meia hora aqui. Você trabalha de forma meio mista, o índice vai trabalhar também de forma um pouco mais sem direção, né? Por mais que a Petro, né, e a Vale elas estejam numa alta, né, uma alta consolidada, mas olha só as outras ações, né? Ambev, o setor bancário tá um pouquinho negativo, tá? Ambev não tá, né? Tá numa leve alta. E o nosso índice BCIC, que é o índice comoditizado daqui, né? Olha só, trabalhando flat, mas de forma negativa, né? E o micro S&P 500, que é o WSP FUT, também trabalhando de forma um pouquinho mais flat. Então, o nosso mini índice ele trabalhou, né? O preço tá mais mastigado, né? Tá. Então a abertura deu esse sentido, eu entendi que era uma venda e aqui uma outra venda, tá? Uma outra venda que ele não conseguiu nem passar da nossa do ajuste e do POC passado, tá? Então aqui era esse primeiro trade, né? Se for avaliar a notícia, a venda seria daqui, né? Olha só, o índice está perdendo, né? Está perdendo. Provavelmente agora ele pode dar uma corridinha. Porque aqui no meio ele está confortável, né, galera? Então ele está com o quê? Aqui a gente vê, né? Zero, meio de alta e meio de baixa. Tá vindo para meio de baixa aqui, né? 0,5% de baixa. Inclusive esse era o alvo, né? No 400 e sim, 1.400, 140.500, né? Aqui o 500 é um bom alvo, né? Para esse pessoal que está vendo agora vendido, é um bom alvo, tá? Então, eu vejo que aqui seria uma primeira venda, assim, para vir desafiar, tá? Aí, obviamente, aqui quando o preço já chega aqui, tem que fazer uma parcial e trazer para o zero, ele ia tirar de novo e aqui uma outra venda, tá? E fazer a mesma coisa, chegou aqui, faz a parcial e traz para o zero, e ia tirar e acabou praticamente a operação por hoje, né? Porque hoje ficou, olha só, muito granulado o preço, né? E por mais que essa aqui eu tenha entendido que seria uma boa operação, tá? Para vir desafiar isso aqui novamente. Por quê? Um movimento um pouco mais pareado com os outros índices, né? Olha só, foi esse movimento aqui que ele fez, né? As bolsas americanas, somente o S&P 500, estava trabalhando numa leve baixa, tá? Agora ele está subindo um pouquinho. Russell, Nikkei estava subindo também, a Europa também, né? Aqui com o DAX. O Russell também estava um pouco mais flat, mas na alta. Esses aqui estavam na baixa, né? Como aqui vocês podem ver. Então basicamente é isso, né, galera? Hoje foi um dia um pouquinho mais brigado, meio que sem direcional, tá? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Se inscrevam no canal, galera. Deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Perguntas? Escrevam aí no comentário. Valeu, pessoal. Até mais.